Que a graça e paz sejam com todos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, diante de quem nos reunimos nesta noite para mais um encontro de oração, de estudo da palavra do Senhor, de comunhão uns com os outros. Nos alegramos porque o nosso Deus Todo-Poderoso, pela sua graça, nos permite estar aqui neste lugar para adorá-lo, para glorificar o seu santo nome. E nós estamos agradecidos ao Senhor por mais uma semana na qual o Senhor cuidou de nós, nos sustentou e supriu todas as nossas necessidades, como de fato o Senhor faz. O Senhor que é fiel à sua palavra, na qual Ele promete cuidar de nós e cuida. E recebemos dos altos céus tudo que nós recebemos para que possamos viver. Nós vamos então orar, glorificando o nosso Deus, reconhecendo a sua graça maravilhosa sobre nós, e reconhecendo que nós somos totalmente, completamente dependentes do Senhor. Vamos orar. A tua grandeza, a tua majestade, o teu poder, e nos prostramos diante da tua santidade, da tua majestade. Recebe, ó Deus, o nosso reconhecimento, o nosso louvor, nossa oração e o nosso reconhecimento de que nós dependemos do Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque Tu estás entronizado nos altos céus e mesmo assim o Senhor se importa conosco. Nós que somos frágeis, pequenos e pecadores, mas o Senhor se importa com cada um de nós. O Senhor se interessa por nós. O Senhor nos buscou, nos salvou, nos trouxe para o teu aprisco, e nós te louvamos, nós declaramos, ó Pai, que a nossa vida pertence ao Senhor. Nós somos do Senhor, por isso nós engrandecemos o teu nome e nós te pedimos, Pai, que o Senhor esteja recebendo o nosso louvor, recebendo este culto, ó Deus, como uma oferta agradável diante do teu altar. Que este culto possa chegar diante da sala do trono como um cheiro suave, ó Deus, que o Senhor esteja se agradando do culto que nós estamos prestando a Ti, e somente a Ti, Senhor. Só Tu, ó Deus, és e serás glorificado neste lugar que pertence a Ti. Que o Senhor nos conduza, ó Deus, segundo a Tua vontade, para o cumprimento dos Teus propósitos, e que nessa noite nós possamos ser abençoados com a porção da palavra, com o alimento espiritual. Recebe este culto, atua, ó Deus, neste santo lugar, opera com poder em cada um de nós, e que o teu Espírito tenha e terás a liberdade para fluir, ó Deus, nesse lugar e encher as nossas vidas nessa noite, Pai. Que o Senhor esteja nos conduzindo segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com cânticos espirituais, aqui com o ministério. Graças a Deus, irmãos, amém? Eu te amo mais que a mim. Eu te amo mais que a mim. Meu amado, eu te amo mais que a mim.
Deus. Quem aqui evangelizou ou está evangelizando alguém essa semana? Levante sua mão. Amém. Glória a Deus. Mas tem ainda muita gente que não está fazendo. Nós vamos ter um momento de oração agora. Você vai se juntar com alguém que está perto de você aí. E nós vamos interceder por essas pessoas a quem nós estamos ministrando o Evangelho. Se você observou, todos os dias no grupo da igreja tem lá um vídeo evangelístico e uma dica que você pode, daquilo que você pode falar para alguém. Não é só você fazer isso. Envia o vídeo e segue aquela dicasinha que está lá, né? E a palavra ela vai falar por si só na vida dessa pessoa. Eu estou mandando aqui para alguém e fazendo um comentário, e eu ia passando uma hora dessa aí e vi essa pessoa. E eu não chamei para conversar com ela. Ela disse: pastor, eu quero falar com você sobre aquilo que está mandando para mim. Não conversei ainda, mas nós vamos ter então essa conversa sobre o material evangelístico que eu estou mandando para essa pessoa. Então vamos continuar investindo em vidas que precisam ouvir do Evangelho de Jesus. Esse é o tempo da igreja anunciar o Evangelho. O tempo é esse porque virão dias em que talvez não haverá essa liberdade, ou talvez as pessoas não queiram ouvir. Precisamos aproveitar este tempo para anunciar o Evangelho de Jesus. Se você não fez isso ainda essa semana, ainda tem tempo. Tem ainda amanhã, tem a noite de hoje, em que você pode enviar uma mensagem da parte de Deus para alguém. Então se junte com mais alguém e vamos agora interceder pelos perdidos. Você vai interceder pela pessoa que você está evangelizando. Se junte com alguém, mas o juntar de hoje é manter aquele distanciamento, né? Chegue perto, mas aí mantendo aquela distância. E vamos ter esse momento de oração. Compartilha o seu pedido com alguém. Vamos interceder pela salvação das pessoas.
cada um tem a oportunidade para consagrar ao Senhor seu dízimo de oferta no momento do batismo. Amém. Nosso Jesus. Vamos trazer aqui alguns lembretes. Amanhã, 6 da manhã, nós temos aquele culto de oração. Aquele culto de oração que a gente tinha terça e quinta. Nesse tempo nós estamos realizando agora aquele sábado. Acordar 6 horas da madrugada para vir orar. 6 da manhã, então, nós temos esse encontro. Aqueles que desejarem, é um momento muito abençoado, um bom grupo, um número expressivo de irmãos. Vir com 6 da manhã é a atitude dos nobres, aqueles que realmente
primam, priorizam a oração na sua vida. Então amanhã teremos esse culto de oração. Amanhã também nós estaremos indo ao presídio, fizemos essa semana a campanha dos lençóis. Se você comprou um lençol branco e trouxe, deixe conosco aqui, fizemos a campanha, e amanhã vamos ao presídio levar esses lençóis. Nós não conseguimos a liberação para fazer o culto, há um decreto estadual que não pode haver nem visita, nem nenhum tipo de cerimônia, mas nós vamos levar um culto gravado. O diretor garantiu para a gente que a gente pode gravar no pendrive, que ele vai colocar lá na caixa de som e os presos vão ouvir. E nós vamos levar essa palavra, esse culto, e eles terão então a oportunidade de ouvir a administração da palavra do Senhor. Então, é um trabalho que a igreja já faz no presídio, e vamos então continuar com esse trabalho amanhã. E você pode ainda, quem não contribuiu, ainda pode, contribuir com essa campanha dos lençóis. Lembrar também que no domingo pela manhã nós não vamos ter EBD. O Dia dos Pais, geralmente nessas datas, Dia dos Pais e das Mães, a gente libera para que se celebre a data com a família durante o dia, e à noite estaremos todos juntos aqui para um culto de louvor a Deus, e nesse culto os pais serão homenageados. No domingo queremos contar com todo o povo de Deus aqui à noite. Não teremos pela manhã, somente um culto à noite. Lembrar também que a partir da próxima semana, nos cultos, tanto de sexta quanto de domingo, nós vamos começar a escalar os PGMs para fazer a abertura dos cultos. Na próxima sexta-feira, então, já o PGM estará aqui fazendo a abertura, isso para que os irmãos possam assim participar. O PGM vai poder participar, vindo aqui à frente, fazendo leitura, orando, cantando. Então, cada grupo terá a oportunidade de participar no culto ao Senhor. Já se preocupe, vai ter já os microfones aqui próprio para o dirigente usar. Então, sexta-feira nós já estaremos então escalando o PGM para participar do culto no que diz respeito à direção. Precisamos continuar orando pelos nossos missionários. O pastor Pedro Paulo fez uma visita recentemente a praticamente todas as congregações dos missionários, e vamos continuar orando por essa obra de Deus nas congregações. Então, lembre de orar pelos obreiros. Algumas congregações ainda não conseguiram de fato voltar. Algumas voltaram, não ainda, claro, 100% que nós não conseguimos ainda, ninguém conseguiu, ninguém está fazendo isso hoje, mas há congregações em que os membros estão tendo mais dificuldade de voltar. E vamos continuar orando. Lembre de orar pelos obreiros, lembre de cada um deles. Lembre do Manuel, lembre do Júnior, do Diná, lembre do irmão Florildo, do irmão Chaguinha lá na Vistosa, do Valdeci, dos macacos. Então vamos lembrar de orar por todos aqueles que estão responsabilizados pela liderança. O Reginaldo lá na Serra, na estação. Vamos lembrar de orar por todos esses trabalhos. E geralmente na campanha de missões do mês de julho, a gente todo ano os PGMs vão visitar as congregações. Esse ano, até por conta dessa situação que estamos vivendo, nenhum grupo foi, mas esperamos que ainda esse ano cada PGM possa visitar uma congregação. E essa visita eu vou nele e aperto, faço o quê? É importante para o obreiro e para a congregação. Então, ainda esse ano, nós vamos fazer esse trabalho de visitação às nossas congregações. Muito bem, agora vamos para a palavra do Senhor. Eu estive durante alguns dias perguntando o que pregar para a igreja durante esse tempo. E a verdade é que em todo o Brasil, ou em todo o mundo, talvez em todo o mundo, parece que nos últimos tempos a palavra pandemia tem sido até mais que a palavra genocídio. Tem se falado muito disso. Eu perguntava ao Senhor o que pregar nesse tempo, e eu tenho entendido de Deus que esse é o tempo da igreja que está se preparando para o encontro com o Senhor. Sim, aí tem lá transmissão. Esse é o tempo da igreja que está se preparando para a volta de Cristo.
A igreja precisa estar preparada. Para 2 é Estamos vendo que os acontecimentos nos apontam nessa direção. E tendo em vista isso, eu quero convidar os irmãos para abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse. Vamos iniciar hoje um estudo do Apocalipse. Vamos iniciar uma nova série de mensagens nas sextas-feiras sobre o Apocalipse. Geralmente, quando a visão que muitos têm do Apocalipse não tem não. é que é um livro cheio de mistérios, esquisito, para muitos dá medo ler o livro do Apocalipse. Outros leem e não compreendem nada. De fato, é grande dificuldade de compreensão desse livro. É cheio de símbolos, de números, de coisa, e de fato é difícil a compreensão desse livro, tendo em vista a linguagem na qual ele foi escrito. Então nós vamos começar hoje uma caminhada nesse livro. Vamos estar meditando às sextas-feiras. Talvez um dia ou outro a gente até tenha que sair da série para trazer um outro assunto, mas vamos começar a caminhar nesse livro sem pressa para terminar. Sem pressa. Nós temos até a volta de Jesus para concluir o estudo desse livro. E que pode ser amanhã, próxima semana, pode ser daqui a 100 anos, não sei, ninguém sabe. Mas vamos começar essa caminhada sobre esse livro. Não vai ser uma exposição versículo por versículo. A princípio, vamos ter uma visão panorâmica, estudando o livro por sessões, procurando primeiro ter uma visão geral, e depois a gente vai se concentrando num outro ponto que a gente for observar que é necessário. A gente vai tendo então essa concentração maior. A princípio, convido você para lermos Apocalipse 1, do versículo 1 ao versículo 8, buscando então compreender a mensagem do Apocalipse. O que vamos fazer hoje é só uma introdução, não vamos entrar diretamente, é mais de introdução. Texto aí que diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer a seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas dela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que vai voltar. Versículo 18 do capítulo 1. No final do 17 ele diz: eu sou o primeiro e o último. Aí seguindo diz: aquele que vive, estive morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ao dizer que ele é o princípio e o fim, Alfa e Ômega. Alfa, primeira letra do alfabeto grego. Ômega, última letra do alfabeto, pelo Todo-Poderoso. Ele conduz a vida da igreja, ele conduz a vida da história, e a história e a igreja estão caminhando para um fim glorioso. O fim glorioso que foi estabelecido pelo próprio Deus. Quem tem o controle não é a China, não são os imperadores, não vai ser o anticristo que vai ter o controle, que vai dominar tudo, embora estejam previstas acontecerem, mas tudo está sob o controle de alguém.
o controle do Todo-Poderoso. Há uma mão de poder que conduz o universo. Há uma mão de poder que conduz a história. Há uma mão de poder que conduz a igreja. E a igreja, embora sendo perseguida ao longo de muitos séculos, mas ninguém conseguiu nem conseguirá derrotar a igreja de Jesus. Cristo conduz a vida da igreja e conduz. Esse livro também vai mostrar que o diabo não tem o controle do mundo. O diabo não tem o controle da história. O diabo não tem o controle de nada. Para se ter uma ideia, você viu aí no versículo 18, o diabo não tem nem a chave da casa dele. Jesus é que tem as chaves da morte e do inferno. Nem a chave da casa dele ele tem. Ele tenta, ele é mentiroso, ele age, ele faz cada coisa, mas ele está debaixo do controle do Todo-Poderoso, que tem a chave da morte e do inferno, e que no momento certo vai lançar o diabo no lago de fogo. Deus é quem obtém o controle de todas as coisas. A figura central do livro do Apocalipse não podia ser outro, senão o próprio Jesus. Jesus é a figura central do livro do Apocalipse. Aqui, nos versículos que nós lemos, como ele é chamado aqui? Ele é chamado duas vezes de aquele que era, que é e que vai voltar. Ele é chamado de Jesus Cristo, fiel testemunha, primogênito dos mortos, e é chamado também chamado de Alfa e Ômega, e é chamado de Todo-Poderoso. A figura central do Apocalipse é o próprio Jesus, mostrando que ele tem o controle, que ele tem o poder, e mostrando que ele e sua igreja triunfam. No final da história, no final, o que está reservado, e o livro de Apocalipse ele foi montado de uma forma em que, de maneira crescente, ele vai contando a história para culminar no ponto alto, no final do livro, é a vitória da igreja reinando com Cristo no céu. Ele foi montado de maneira crescente, do ponto mais baixo aqui para o ponto mais alto. Ele começa com a perseguição da igreja e Cristo no céu. Entre a perseguição da igreja e o reino com Cristo no céu, a igreja vai passar por várias situações difíceis, complicadas, como já passou, como haverá de passar, mas sabendo que o que está reservado para ela no final. Alguns intérpretes dizem que o Apocalipse é o canto de vitória que nós cantamos, mas antes que ela aconteça. A gente vê o que está escrito, a gente vê a história, mas nós já sabemos qual é o nosso destino. Nós já sabemos qual é o ponto alto da vida da igreja, que é o reinado com Cristo nos céus. O propósito do livro não é causar medo, não é causar pânico, não é despertar a nossa curiosidade sobre o fim, embora haja essa curiosidade em relação ao Apocalipse, embora haja, às vezes, barreiras para compreender o Apocalipse, mas esse livro existe. Ele foi escrito para consolar a igreja de Jesus. Ele foi escrito para mostrar a realidade da luta que nós travamos, mas também para garantir a total e completa vitória de Cristo no final. E algumas verdades, elas sobressaem aqui de maneira clara. O livro sempre vai mostrar, como eu disse, Jesus obtendo o total controle da igreja, Jesus com o total controle da história. O livro vai mostrar a perseguição do mundo e do diabo contra a igreja, mas que não vão destruir a igreja. O livro mostra os inimigos que perseguem a igreja e mostra que eles serão destruídos. O livro mostra que os inimigos de Cristo terão que enfrentar o juízo final de Deus.
Agora eu convido você para ler comigo Apocalipse capítulo 5, versículos de 9 a 14. Eu vou pedir que o pastor Pedro Paulo leia esse texto para nós. Apocalipse capítulo 5, versículo de 9 a 14. Amém. Essa é uma visão maravilhosa que João teve. Vejam aí o cântico que era entoado. Perceba que nesse cântico, e eu destaco esse cântico porque esses cânticos retratam o foco ou o tema central do livro do Apocalipse, que é a vitória de Cristo e de sua igreja. E esses cânticos retratam a vitória de Cristo. Primeiro cântico, os seres entoam: digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, porque o seu sangue compraste para Deus, os que procedem de toda tribo, língua e povo e nação. O outro cântico: digno é o Cordeiro que foi morto. E o outro: aquele que está sentado no trono, ao Cordeiro seja o louvor. Percebam que o foco, pergunta aqui, quem é o foco maior? A figura central desses cânticos entoados aqui? Quem é? Quem é? Cristo, Cristo Jesus. É o foco desses cânticos entoados aqui. Isso é até, abrindo parênteses, é até uma lição para nós hoje, né? Porque muitos dos cânticos de hoje são focados no humanismo, são focados na pessoa. Muitos dos cânticos que entoamos na cultura gospel de hoje são cânticos que exaltam o ser humano, são cânticos que levam o ser humano à emoção. E essa palavra nos chama a atenção, como tornar Cristo o foco do nosso louvor, do nosso cântico, da nossa adoração. E esses cânticos retratam, na verdade, o tema do livro do Apocalipse, que é a vitória total e completa de Cristo. Cristo é apresentado como o vencedor, como um conquistador. E é isso o que esses cânticos declaram. Ele comprou vidas, ele é digno de abrir o livro porque ele derramou seu sangue e comprou vidas de toda tribo e língua e povo e nação. Ele é o conquistador de vidas, é o salvador das almas. Perecerão, perseguição. Primeiro século, finalzinho do primeiro século, depois do ano 90 depois de Cristo, entre 90, 92 até 94 depois de Cristo, por aí. Nesse tempo, a igreja foi ou estava sendo duramente perseguida. Aliás, nos primeiros séculos, até o ano 313, todos os imperadores que assumiu o Império Romano, eles perseguiram cruelmente a igreja. Nero era o imperador por volta dos anos 80, alguma coisa aí, de 80, 90,
Nero perseguiu cruelmente a igreja. E olha o que ele fez. Nero pôs fogo na cidade de Roma. Houve um grande incêndio na cidade de Roma. Mais de 25 bairros da cidade foram queimados. E sabe o que ele fez? Ele colocou a culpa nos cristãos. Diz que eram os cristãos que tinham incendiado Roma. E por causa disso, Paulo foi morto, como sendo representante dos cristãos por causa do incêndio de Roma. E eles prenderam e mandaram decapitar o apóstolo Paulo por causa desse incêndio. Nero fez isso e culpou os crentes. E por causa disso, muita gente morreu. E depois dele, todos os outros imperadores. Domiciano era o imperador no tempo em que o livro do Apocalipse foi escrito. Domiciano, ele mesmo se intitulou Senhor e Rei. Ele exigiu que ele fosse adorado como Senhor e Rei. A igreja certamente não obedeceu, a igreja não adorou. E porque não adorou, ele prendeu boa parte dos cristãos. Havia uma ilha chamada Patmos, que era os cristãos que se voltavam contra o império, eram levados presos para a ilha de Patmos. Entre esses presos que eles levaram, estavam o ilustre apóstolo João. O único apóstolo vivo nesse tempo e o único que morreu de morte natural. João aqui já estava velho, depois já com mais de 80 anos, foi exilado em Patmos. E durante esse tempo de prisão, que durou por volta de 2 anos, ele recebeu a visão do livro do Apocalipse. Mas é interessante como Deus trabalha. Ele recebeu a visão lá, mas não escreveu lá. Recebeu a visão, depois que foi solto, ele escreveu a visão. Mas como é que se lembra de tantas coisas? Deus. Deus o preparou para escrever essa revelação que o Senhor traria à sua igreja. Então, foi num tempo de perseguição. Tanto é que aqui no livro, no texto que lemos, melhor não, lá no versículo 9, João diz assim: eu, João, companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança. João estava também passando pela perseguição juntamente com a igreja. E essa perseguição continuou. Nero e Domiciano, depois de Domiciano vieram outros imperadores, Valeriano, Marcos Aurélio, Júlio César, Sétimo Severo, todos os imperadores, até o ano 303 por aí, todos eles perseguiram cruelmente a igreja, até que em 313, o imperador que estava na época, ele se converteu, Constantino. Agora, que bom ter um imperador crente, tá? Que bom. Mas foi exatamente aí que a igreja, o evangelho, o cristianismo se tornou a religião oficial do império. E foram aí que, se tornando a igreja oficial do império, era o imperador que mandava. Aí começaram os desvios, e um dos desvios, só depois que o cristianismo se tornou a religião oficial do império, um dos maiores desvios que surgiu aí foi exatamente o surgimento da ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, que era a igreja sob o domínio do Estado, do imperador. Isso depois que Constantino se converteu ao cristianismo. Mas, então, voltando aqui. João, nesse tempo em que esteve exilado, recebeu essa revelação, foi libertado no ano seguinte e escreveu a visão. O livro foi inicialmente direcionado àquelas igrejas, mas prefigurando todos os cristãos de todos os tempos. O livro foi direcionado, então, para todos os crentes em todas as épocas. Como interpretar o lente? Ele não é 100% futuro. Há coisas que já aconteceram e há coisas que ainda acontecerão. Essa corrente de interpretação histórica divide o livro em 7 seções, exatamente em 7.
né? E vai mostrar de 1 a 3, são os 7 candeeiros, de 4 às 7, os 7 selos, aí vai, dentro de cada sessão, destacando essas realidades. E nós vamos, então, no nosso estudo, vamos seguir estas sessões. Foi escrito com muitos símbolos, ou muita simbologia, exatamente porque era um tempo de perseguição. E por ser de perseguição, a linguagem ela é codificada, tendo em vista que os cristãos iriam entender, mas o Império Romano não compreenderia o sentido dessa mensagem, porque foi direcionada exatamente para os cristãos. O propósito principal é confortar a igreja militante no conflito que ela tem com as forças do mal. Esse livro está cheio de consolação para os crentes que são afligidos pelos problemas da época, pelas lutas da vida, pelas batalhas do dia a dia, tanto eles quanto nós também hoje. O livro traz uma série de declarações que nos servem de consolo, né, ao longo da nossa batalha, da nossa jornada aqui na terra. Nós vamos encontrar no Apocalipse verdades que nos consolam, dizendo que Deus vê as nossas lágrimas. Deus vê suas lágrimas. Até mesmo aquelas lágrimas que você derrama altas horas da noite, sozinho, no travesseiro, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. E esse livro diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Deus nos contempla em todo momento. E isso serve de consolo para nós. Esse livro também diz que as nossas orações produzem verdadeira revolução no mundo. Eu gosto muito, me chama a atenção no capítulo de número 8, isso para mim é maravilhoso, e cada vez que eu leio isso, eu valorizo cada vez mais a oração. Veja aí no capítulo 8. Capítulo 8. Olha aí os versículos 1 e 2. De 1 a 3. Eu espero que sirva para você como um incentivo à oração. Diz assim: quando o cordeiro, nós vamos estudar isso, eu quero só destacar uma coisa aqui, mas vamos ler, depois vamos estudar esse texto. Quando o cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então viu os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Isso é uma realidade interessante. Olha lá, quando foi aberto o 7º selo, depois nós vamos destacar isso aí, diz que houve silêncio no céu quase meia hora. Aí tem gente que diz que no céu não tem mulher, né? Silêncio meia hora, né? Silêncio meia hora, depois não tem mulher lá, hein, Tainã? Agora, para que o silêncio? Veja, silêncio quase meia hora. Aí está lá os anjos prontos para tocarem a trombeta. Só que antes que eles toquem as trombetas, antes de tudo, o céu fica em silêncio para quê? Para que entre outro anjo trazendo o incenso com as orações dos santos. Veja como as orações são recebidas diante de Deus. É como se os céus parassem, é como se dissesse, para tudo, receber a oração que está chegando. Como nossas orações. Parece que há uma verdadeira cerimônia no céu para receber as orações dos santos. Para que o anjo chegue com o incensário de ouro e apresente diante de Deus com as nossas orações. Quando nós oramos, muita coisa acontece. Muita coisa acontece quando nós oramos. Quando nós oramos, quando a igreja ora, acontecem coisas no céu
na terra e no inferno. Eu gosto muito dessa frase que diz que quando o cristão ora, os céus se abrem, o inferno treme e alguma coisa acontece na terra. Isso é uma grande verdade, e veja então como o Apocalipse mostra como as nossas orações são recebidas diante de Deus. O Apocalipse vai mostrar, lá em Apocalipse 14, 13, que o crente, a morte do crente é preciosa aos olhos de Deus. Apocalipse 14, 13 vai dizer isso. O livro vai mostrar que a nossa vitória está segura, vai mostrar que o nosso Cristo governa o mundo e direciona todas as coisas ao seu favor, e a mensagem mais pungente do livro é essa: Cristo voltará em breve. Em breve, Cristo voltará. Nós precisamos ler esse livro, nos adentrar a esse livro com essa visão de que tanto o livro do Apocalipse, mas não só o livro, a nossa vida aqui, ela tem que ser vista, tem que ser vivida como uma preparação para o encontro com aquele que vem. Então, o livro do Apocalipse, ele trata sobre a vitória de Jesus e a vitória da igreja que vai reinar com Cristo Jesus. Essa é a visão com a qual nós devemos entrar no estudo desse livro, porque é isso que fica bem claro. E até que chegue essa vitória, enfrentaremos batalhas sim, mas uma coisa é você entrar numa luta sem saber se vai ganhar ou perder. Outra coisa é você entrar sabendo que a vitória já está garantida. A nossa vitória já está garantida. O livro garante isso. Mas muito mais que o livro, o nosso Cristo, o Todo-Poderoso, Ele é o primogênito dos mortos, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é, que vai voltar, o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, aquele que nos comprou com o seu sangue e está de fato cuidando de nós e nos preparando para o encontro com Ele. Precisamos continuar vivendo a caminhada cristã com confiança, com alegria, com determinação, sabendo que nós não estamos caminhando para um lugar qualquer, nós estamos caminhando para a vitória com Cristo. A sua caminhada, embora com lutas, mas é a caminhada de quem está com Cristo avançando para a vitória final ao lado dele. Amém? Deus seja louvado. Por hoje é só. Leia os capítulos, o restante do 1, o 2 e o 3, para estudarmos sobre isso na próxima sexta-feira. Vamos orar então. Deus bendito, Pai celeste, obrigado, ó Senhor, porque com Cristo nós já somos mais do que vencedores. Embora as lutas da vida às vezes tendem a nos desanimar, mas nós estamos com o nosso olhar fixo e firmado naquele que era, que é e que vai voltar. Nós estamos com a nossa vida firmada no Todo-Poderoso, aquele que caminha conosco, aquele que caminhava no meio da igreja, é o que caminha conosco, é o que caminha na vida dessa igreja. Rogamos que o Senhor continue nos fortalecendo, nos mantendo cada vez mais ativos, nos mantendo, ó Deus, com a nossa vida totalmente voltada para o Senhor. Que a cada dia nós encontremos na palavra o reforço que precisamos para continuar ativos, com os olhos abertos, olhando para o Senhor. Que o Senhor continue nos conduzindo nessa caminhada e que a Tua palavra, que a cada dia ela seja cada vez mais clara e recebida e vivida por nós no nosso dia a dia, Pai. Fica conosco e continua nos instruindo na palavra em nome de Jesus. Amém.